Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Marlon e há uns 4 anos eu comecei esse canal aqui discutindo um pouco de história e filosofia da ciência. E por alguns motivos eu acabei mudando um pouco a perspectiva, acabei falando sobre outras coisas e eu gostaria de retomar um pouco isso, que é uma discussão que ainda me interessa muito, inclusive é com o que eu trabalho no meu doutorado. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre algo que tem poucos vídeos sobre isso aqui no YouTube, pelo menos em língua portuguesa, que é um pouquinho da filosofia da ciência de Stephen Tomin. O Tomin ele está dentro do grupo de pensadores como Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, que eles vão criticar a concepção positivista sobre a natureza da ciência. E ele faz isso evidenciando as limitações do positivismo, né? Então, a perspectiva de Tomin apresenta um grande potencial heurístico para se pensar a ciência na medida em que ele concebe a evolução do conhecimento a partir de uma ideia de um espírito crítico que a gente pensa que é fundamental. Então, acaba que, nesse sentido, o Tolkien ele vai se enquadrar dentro de um grupo de pensadores que alguns estudiosos chamam de construtivistas, né? Dentro desse grupo, a gente tem também o Kuhn, o Lakatos e o Laudon, né? E esses caras, eles são considerados construtivistas, dentre as diversas razões, porque entende que as teorias científicas são grandes entes complexos. Então, em um dos seus primeiros trabalhos, o Tolman já chamava atenção para a não distinção entre teoria e observação. E aí ele vai apresentar uma análise bastante original, bastante frutífera, dessas correntes epistemológicas que surgiram no século XX e quais são as relações dessas correntes de Popper, de Kuhn, de Lakatos, todos esses caras com as visões clássicas do conhecimento. E aí, a partir disso, o Tolman vai propor uma visão epistemológica evolucionista. E ele vai fazer algo que ele mesmo diz que é análogo ao que Darwin fez ao olhar para a evolução das espécies. Então, a originalidade de Tolkien consiste em aplicar o mesmo esquema teórico às populações conceituais, tal como Darwin aplicou às populações das espécies, né? E isso não por uma analogia biológica oportunista, né, daquele período, mas sim porque ele considera que os modelos populacionais orgânicos e conceituais são casos particulares de um único padrão de desenvolvimento por inovação e por seleção. Então, a complexidade da análise epistemológica proposta pelo Tolkien manifesta-se principalmente na aplicação do conceito de ecologia conceitual na evolução dos conceitos. E aí, eu vou apresentar basicamente essa perspectiva depois de passar por cima, né, desse debate que existe para além do positivismo. Então, o Tolkien ele afirma que existem dois grandes grupos, né? Na verdade, não Tolkien necessariamente, mas estudiosos de Tolkien apresentam que existem dois grandes grupos quando se pensa no debate da epistemologia: os absolutistas e os relativistas. E aí o problema central do pensamento de Tolkien se refere a essa discussão sobre a existência ou não de critérios universais ou princípios fixos, sejam eles metafísicos, racionais ou empíricos, para avaliar a validade do conhecimento humano, para avaliar a validade daquilo que nós chamamos de ciência. Então, para o Tolkien, as correntes epistemológicas eles têm duas vias de análise para esse problema, duas vias centrais, né? A gente tem uma corrente chamada é, uma corrente, desculpe, muito associada à lógica formal e ao empirismo, que está associada tanto ao positivismo quanto ao próprio pensamento do Popper, né? E uma outra identificada com uma visão mais histórica, onde a gente encontraria as ideias de Lactus, de Kuhn, de Feyerabend, do Fleck, por exemplo, do Ludwig Fleck, entre outros. A visão positivista, incluindo desde o pensamento empirista clássico, né, do Hume, passando pelo positivismo lógico e até chegando no empirismo lógico, acentuam a justificação do conhecimento a partir de dados observacionais e da experiência sensível. Nessa visão, a ciência ela é um processo único, verdadeiro do ponto de vista lógico e cuja sua validade ela independe do contexto em que ela é produzida e que, para avaliação das teorias, a gente tem que adotar apenas critérios empíricos. Paralela à posição anterior, a escola racionalista destaca a importância da razão e dos conceitos criados pela mente no processo de formação e fundamentação do conhecimento científico. Aqui, os critérios para avaliação das teorias são racionais. E aí, do enfrentamento dessas duas correntes, surge Kant,
propondo uma síntese que, enquanto considera que todo conhecimento tem sua origem na experiência sensível, ao mesmo tempo, esse conhecimento tem que ser enquadrado nas estruturas mentais que ele chama de transcendentais e a priori, para adquirir a necessidade e universalidade. Qual que é a ideia do Kant, basicamente? Enquanto os racionalistas, ao mesmo tempo em que os empiristas defendem ali uma via, né, para a validade do conhecimento científico, né, os racionalistas são chamados assim não porque eles negam a experiência, mas porque eles consideram que existem estruturas a priori na mente, então o ser humano já nasce com condições cognitivas, mentais, para se conhecer o mundo. Os empiristas defendem que não, que na verdade nós temos a razão, mas o conhecimento ele vem todo da experiência, né? E o Kant propõe uma síntese. O Kant vai dizer que, olha, empiristas, vocês estão certos, de fato nós precisamos da experiência, nós precisamos do mundo sensível para compreender o mundo, né? Só que os racionalistas também estão certos. O Kant vai dizer que nós nascemos com estruturas a priori, ou seja, independentes, né, do mundo na nossa cabeça, mas que essas estruturas elas são vazias e elas são preenchidas com experiência. Então, o Kant vai dizer que sem a estrutura racional a priori, o transcendental, ou seja, o conhecimento empírico, ele não pode ser compreendido. Ele vai ser só um mundo de confusões não conceituadas presente aí, ele vai ser incompreensível. Por outro lado, as razões sem conhecimento empírico, elas são vazias, né? Elas são cegas, elas não conseguem entender nada do que existe no mundo, de como o mundo funciona e tudo mais. Independentemente dessas correntes, todas elas têm algo em comum. Por quê? Todas elas são absolutistas. Ou seja, o Tolkien vai dizer que tanto o empirismo quanto o racionalismo e até a síntese, né, empírico-racionalista que Kant opera, elas estão dentro de um absolutismo epistemológico, né? Então, nessa tradição, esse modo de pensar, a ordem da natureza é fixa, é estável, e a mente do homem adquire domínio intelectual sobre o raciocínio de acordo com os princípios do entendimento, que também são igualmente fixos e universais. Nesse debate todo, o Popper tenta apresentar uma solução ao problema do empirismo como fonte única e verdadeira do conhecimento. Isso ocorreu pelo fato de ter ficado evidente, especialmente no início deste século, né, do século XX, que toda observação está sempre carregada de teoria. Ou seja, não existe observação pura, não intencional e teoricamente independente. E qualquer proposição de observação sempre vai ser feita na linguagem de alguma teoria e será tão precisa quanto a estrutura teórica ou conceitual que utiliza. Então, o objetivo da ciência, para o Popper, estaria em estabelecer hipóteses especulativas e provisórias para solucionar os problemas e submetendo essas hipóteses especulativas e provisórias a um processo rigoroso, a um método de falseação por procedimentos observacionais e experimentais. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Popper, em que eu discuto essa ideia do falsificacionismo, da falseação. Então, quem quiser aí, dar uma olhada que eu já falei sobre isso. Então, não vou estender muito tempo aqui falando sobre o Popper. Só que qual que é a grande ideia aqui para a construção do nosso argumento? É que o Popper ele tem uma contribuição relevante, né? Por quê? Porque ele abriu as portas para o moderno antipositivismo e para o reconhecimento da natureza sociopsicológica da ciência. E aí o pensamento de Popper vai ser enquadrado como uma variante do absolutismo mais tradicional, porque a fonte última das suas normas racionais para julgar os argumentos e procedimentos científicos segue sendo, em sua grande totalidade, um conjunto de condições gerais a priori, impostas a todo o raciocínio científico, desde fora por sua definição, e em última instância é arbitrário. Então, acaba que o Popper vai dizer, o Tolman diz, né, que o Popper define a hipótese de forma arbitrária, a teoria, o conceito científico e por aí vai. Então, acaba que as teorias elas não podem ser falseadas de modo concluente porque os enunciados que a gente observe, que a gente utiliza como base, que a gente utiliza, né, esses enunciados observacionais, eles podem se demonstrar falsos, né, à luz de posteriores progressos. E além disso, as análises do Lakatos, do Laudan, do Kuhn, do Tome, eles demonstram que é difícil sustentar historicamente a ideia de que existem experimentos cruciais, como defendia Popper. Então, esgotada a via lógica, formal e sistemática como critério de racionalidade, ou seja, como critério de definição do que é ciência, a única alternativa possível, como indica Tome, é tomar a experiência histórica real dos cientistas e de suas mudanças conceituais como elementos clarificadores.
E aí, nessa direção, o Lakatos apresenta um modelo muito importante chamado programas de investigação ou programas de pesquisa. E esse modelo ele é mais complexo e mais estruturado quando a gente pensa as teorias científicas. Para o Lakatos, as teorias elas resistem à mudança e elas não cedem ao falsificacionismo como defendia Popper. Pelo contrário, na verdade, elas se protegem desse falsificacionismo. Então, o Lactus vai ter uma visão de núcleo central, de hipóteses auxiliares e enunciados observacionais que permite a inclusão de um componente histórico na mudança das teorias e coloca em evidência a inadequação desse falsificacionismo, né? Inclusive, o Lactus vai dizer que o Popper é um tanto quanto ingênuo, de dizer que a gente usar lá um critério crucial, né? Um caminho crucial do falsificacionismo e pronto, eles vão aceitar e vão seguir de fato a racionalidade, independentemente do contexto, independentemente da história, né? Então, acaba que é um avanço em relação ao Popper. No entanto, ele simplesmente retoma a argumentação do Popperiana, né, do pessoal do empirismo lógico, no ponto em que ela parou. E aí ele acaba que utiliza aqui também os argumentos logicistas, lógicos, tal, puros, devem ser um critério de racionalidade. E o problema não é como se defender da falseação, mas isto sim, se este é um critério adequado para avaliação científica. Então, será que a gente não está dizendo que o Lactus está errado em dizer que, sei lá, as teorias e os cientistas se defendem do falsificacionismo. Mas a pergunta que o Tolman faz é: será que esse é um critério adequado para a racionalidade, para a gente entender o que é a ciência? Né? Então, na visão de Tolman, os modelos epistemológicos, tanto de Popper quanto de Lactus, vão se situar, né? Num absolutismo. Por quê? Porque eles se referem a critérios universais e atemporais de avaliação. Né? Então, mesmo que eles sejam um pouco mais moderados do que os absolutismos modernos, por exemplo, a gente percebe que ainda é bastante absolutista. Isso vem de um continuismo filosófico, né? E aí o Tolman diz que, olha, esse continuismo filosófico é impotente para abordar as questões da evolução científica, né? Por quê? Porque o mundo hoje é outro. O mundo é outro. E aí, como rejeição a essa visão absolutista, a gente tem como um representante inicial que apresenta uma visão, embora eu considere bastante ingênua, o Thomas Kuhn, né? E o Thomas Kuhn ele vai apresentar isso. Só que, o que vai acontecer? O Kuhn vai ser dotado bastante de continuidades também em relação ao absolutismo moderado de Lactus, por exemplo. O Kuhn concorda que, assim, tal como Lakatos, que as teorias são entes complexos, né? E ele vai dizer que essas teorias são paradigmas. Esses paradigmas são integrados por um conjunto de crenças, de valores, de técnicas que são compartilhadas por uma comunidade científica. E aí, quando acontece uma mudança de paradigma, se produz o que o Kuhn chamou de revolução científica. Então, durante a vigência de um paradigma, de uma teoria em voga, a gente tem um período que Kuhn chama de ciência normal. E aí, nesse período de ciência normal, os cientistas que são guiados por um paradigma que é inquestionável, que é indiscutível, trabalham no sentido de resolver os problemas teóricos e experimentais da sua área, trabalhando para melhorar a coerência interna desse paradigma. E aí, os problemas que não são resolvidos, o Kuhn chama de anomalia. E na medida em que essas anomalias vão se acumulando progressivamente, surge uma crise desse paradigma, dessa teoria em voga, e aí, a partir dessa crise do paradigma, surge um ambiente favorável ao surgimento de outros paradigmas rivais e a mudança desse paradigma anterior. E aí acontece uma substituição de um paradigma por outro que é totalmente incompatível e não logicamente superior ao anterior. Então, o Kuhn não estaria baseado em critérios lógicos formais ou observacionais para compreender esse processo, mas por pressupostos metafísicos, ideológicos e psicossociais. Só que aqui a gente tem que elaborar uma crítica importante. Por quê? Porque nem toda revolução científica responde de fato a uma crise. E isso é historicamente comprovado. As revoluções também não se caracterizam por uma mudança radical. Elas são sempre, em certa medida, parciais, né? Só charlatão, só idealista acha que, de fato, as revoluções são, assim, rupturas incomensuráveis, como diz Kuhn, de um paradigma para o outro. A história nos mostra que não funciona assim, né? A história nos mostra que ninguém ignora, nega totalmente os conhecimentos anteriores, né? Quando a gente cita, um exemplo que o Kuhn cita, que o Kuhn cita é a relatividade geral proposta por Einstein.
é, a física, né? Aqueles que modulam, aqueles que manipulam os paradigmas da física, eles não negam a física clássica, totalmente, né? Seriam loucos de fazer isso. Por quê? Porque daí a gente tira da própria ciência o caráter histórico, de processualidade, né? Então, é muita inocência a gente achar que existe uma revolução tal qual Kuhn imaginou. E, além disso, os cientistas, eles são sempre capazes de examinar suas teorias e seus métodos, e eles reconhecem eles mesmos erros empíricos, né? E, além disso, mesmo que algumas mudanças sejam dirigidas por considerações fora da ciência ou por considerações ideológicas, isso não implica no contrário, que nunca se utilizem critérios e metodologias objetivas de avaliação. Então, acaba que o Kuhn apresenta uma teoria catastrofista do funcionamento da ciência, né? A ideia kuhniana de revolução, ela, inclusive, foi mudada pelo próprio Thomas Kuhn, né? Mudada pouco a pouco, e o Kuhn vai se afastando ele mesmo, à medida em que ele vai envelhecendo, dessa sua posição original, que gerou lá o best-seller da estrutura das revoluções científicas. Então, o que vai acontecer? Concebidas inicialmente como algo que podia acontecer com muito mais de forma muito rara, o Kuhn entendeu que, na verdade, essas revoluções acontecem de modo muito mais frequente, né? Então, acaba que as revoluções, elas não equivalem a uma dramática interrupção da consolidação contínua e normal da ciência, mas sim de micro-revoluções que, por sua vez, podem ser encaradas assim como unidades de variação. E aí o Tomin diz que a gente se vê diante de um quadro de ciência em que as teorias que são comumente aceitas em cada fase servem de ponto de partida para um grande número de variantes sugeridas. Então acaba que não existe essa ideia de ciência normal e revolucionária, né? Então a gente tem aí uma ideia de um relativismo moderado, um relativismo ambíguo de Kuhn, mas que tem um mérito, né? E qual que é o grande mérito de Kuhn? Não é nem a sua teoria da ciência, mas sim o fato dele ter incluído fatores históricos, psicossociais e ideológicos quando a gente pensa no desenvolvimento científico, ele faz isso com profundidade ainda muito maior do que o Lakatos, né? Só que, mesmo assim, o conhecimento científico não pode ser concebido como um paradigma ou mesmo um programa de pesquisa. A ciência não funciona dessa forma, né? A ciência, ela não tem esses critérios para definir, né? E aí, no extremo oposto ao absolutismo, a gente pode ter um relativismo radical que está muito esboçado no Feyerabend, né? Então, ao aprofundar a análise histórica da ciência, o Feyerabend propõe a impossibilidade do estabelecimento de critérios e regras que são universais para avaliação da mudança científica. Então, o Feyerabend está dizendo que a ciência não tem um status epistemológico superior a outras formas de conhecimento, né? A exclusão do não científico não colabora para o avanço do científico, né? Então, a gente não tem que abandonar a religião, abandonar a filosofia, abandonar a arte, diz Feyerabend, né? Por quê? Porque para ele vale qualquer método, seja científico ou não, contanto que nos traga resultados para a nossa vida. Dessa forma, não existe um método único. E as crises anômalas do Kuhn são um estado habitual do desenvolvimento do conhecimento. E aí acaba que o Feyerabend vai dizer que, olha, no que Kuhn acertou? É que, na verdade, a ciência ela não vive muito de paradigmas, ela vive de revoluções, né? E aí acaba que... qual que é o grande mérito do Feyerabend? A gente tem que entender que ele é provocativo, né? E que, de fato, a ciência funciona de uma forma que Feyerabend tem consciência disso, né? Que ele estava provocando e tal, e etc e tal. Mas qual que é a grande contribuição do Feyerabend em termos históricos e epistemológicos? É que ele está dizendo, olha, não tem como tirar a ideologia da ciência. Não tem como desideologizar a ciência, né? Só que a gente tem que, claro, fazer as críticas a esse relativismo radical dele. E a gente sabe que ele que ele opera esse relativismo como uma provocação, tá? Ele mesmo afirma isso. Então, os juízos e os desejos individuais não podem ser imunes ao argumento racional externo. Os conceitos têm propriedades, características que transcendem as crenças subjetivas dos indivíduos. Então, não vale qualquer coisa, não vale tudo. Porque os conceitos existem enquanto entidades históricas, né? E a defesa da liberdade, sem levar em conta a estrutura social e o contexto cultural do fazer científico, nos leva a uma posição ingênua e acaba aqui irrelevante, porque a ciência não opera desse jeito, né? Então, se tudo vale, se não existe um método, nada muda, né? Então, não tem ciência, não tem avanço, todo conhecimento é um conhecimento só, né?
Então, é isso, mas a gente tem que entender que o Feyerabend ele está tendo uma reação lógica ao autoritarismo que está nas proposições racionalistas e empiristas, né? E uma definição a priori do que é ciência corre o risco provável de impedir de antemão legítimas direções de avanço teórico que não se ajustem a essas exigências do empirismo e do racionalismo, né? Então, o que o Feyerabend faz? Ele renuncia a esse puritanismo intelectual e escolhe um caminho de liberdade completa, de inovação conceitual, mesmo que ele acaba se tornando irracional, né? E aí, nesse campo todo de debate entre o absolutismo mais moderado ou mais radical, o relativismo mais moderado e mais radical, onde que Tolkien entra, né? O Tolkien ele vai negar as posturas absolutistas com argumentos similares de Feyerabend, mas sem se tornar um relativista radical. Então, a contribuição de Tolkien é interessante. Por quê? Porque ela vai estar no centro da polêmica entre os absolutistas e os relativistas. E o seu marco teórico é de fato algo novo, né? Então, a compreensão humana que Tolkien levanta, a questão sobre isso, é a seguinte. A questão que Tolkien faz é a seguinte. Como nós podemos conciliar a necessidade de imparcialidade na avaliação do conhecimento tendo em vista o fato histórico e psicossocial da enorme diversidade de normas racionais aceitas nos diferentes meios sociais e culturais. Ou seja, como que a gente vai, de fato, considerar a imparcialidade se nós estamos permeados, contaminados de fatores históricos, sociais, psicológicos, culturais e por aí vai. E no contexto educativo, do professor de ciências, por exemplo, como que a gente pode dualizar, compreender e dirigir o conhecimento escolar, tendo em vista a evidente diversidade de formas de conhecer, de pensar, que existiu, que existe e que ainda pode existir? Então, essa pergunta é interessante. Por quê? Porque para o Tolkien, esses problemas eles não se abarcam isoladamente, mas sim como questões operativas que envolvem todos os âmbitos do pensamento humano. A divisão em disciplinas, para o Tolkien, é resultado do autoritarismo intelectual que a gente vive, né? Então é necessário complexificar o antagonismo entre imparcialidade e diversidade. Para o Tolkien, então, o debate epistemológico ele tem se situado comumente entre a necessidade de definição de critérios imparciais de racionalidade, que estariam na razão, para os racionalistas, ou nos fatos empíricos, por os empiristas, ou, no caso do pessoal da diversidade conceitual e tal, de uma posição relativista, né? Então, esse redacionismo é, é meio que um paradigma da simplificação. E para o Tolkien, isso está dominante no pensamento epistemológico, né? A gente precisa rever esse debate epistemológico. Porque se a gente está na necessidade de definição de critérios imparciais, ou na clarificação dos fatos, ou na defesa de um relativismo, isso acaba simplificando, né? A gente vive sob um paradigma da simplificação. E aí o Tom ele tenta mostrar a complexidade desse problema, propondo uma complementariedade dialética, introduzindo o conceito de ecologia conceitual. Então, para o Tome, as questões de imparcialidade e de juízo formal não devem ser consideradas em termos lógico-formais, mas sim em termos ecológicos e conceituais. O que significa isso? Significa que Tome abandona a suposição de que o conhecimento se organiza em sistemas proposicionais estáticos e passa a reconhecer que as ideias de qualquer tipo constituem populações conceituais em desenvolvimento histórico, tanto no plano coletivo como no individual. O aspecto racional das atividades intelectuais não está associado com a coerência interna dos conceitos e crenças habituais de um indivíduo, mas sim com a maneira com que cada pessoa é capaz de modificar a sua posição intelectual frente a experiências novas e imprevistas, né? E a pergunta que a gente faz é: se os conceitos evoluem, por que não haveria de acontecer o mesmo com os metaconceitos? Ou seja, com conceitos sobre conceitos. Então, a gente percebe que o Tolkien está fazendo um exercício historicista de um exercício de abertura mental, né? A descoberta da diversidade do conhecimento tem causado tal desconcerto e insegurança que ou a gente se agarra ao dogmatismo intelectual, negando a evidência, ou ficamos na superfície do descobrimento apenas reconhecendo a distorção do tudo vale. Em qualquer caso, a gente nega que se o conhecimento muda, o mesmo tem que acontecer com os critérios da avaliação dos conceitos. Essa perspectiva de Tome é fantástica, né?
Porque ele propõe um metadebate sobre o debate epistemológico, né? Um metadebate epistemológico. E aí a gente percebe que ele tem uma perspectiva ecológica para analisar essas populações, conceitos que vão se modificando ao longo da história e vão se desenvolvendo, né? Então, para o Tolkien, qual que é a base dele? A visão de Darwin. E para Tolkien, o Darwin ele consegue explicar, à luz de uma teoria, a relativa continuidade das espécies e a mudança que se produziram ao largo do seu desenvolvimento histórico. E esse é um avanço genial. Por quê? Porque a evolução dos conceitos seria apenas mais um exemplo concreto de um modelo geral de evolução e mudança que está baseada, ao mesmo tempo, na existência de variantes diferentes, em competição dentro de um conjunto populacional que existe e a existência também de um mecanismo ambiental que, por pressão exterior, seleciona as variedades melhores em relação a determinado contexto espaço-temporal. E aí, nas palavras do próprio Tolkien, ele diz o seguinte: dentro de uma cultura e época particular, as atividades intelectuais dos homens não formam uma gama contínua desordenada. Pelo contrário, caem em disciplinas mais ou menos separadas e bem definidas. Mas cada disciplina, ainda que seja mutável, normalmente exibe uma continuidade que é reconhecível. Uma explicação evolutiva do desenvolvimento conceitual, por consequência, tem que explicar duas características separadas. Por um lado, a coerência e a continuidade pela qual identificamos as disciplinas como diferentes, e por outro, as profundas mudanças a longo prazo pelos quais se transformam ou são separadas em novas disciplinas. Então, em qualquer momento, sempre existe uma quantidade suficiente de pessoas criativas e curiosas para manter um contínuo de inovações ou variantes conceituais que entram em competição intelectual com aqueles conceitos que já são estabelecidos e aceitos. Algumas variantes são eleitas para sua incorporação nesse corpus de conhecimento padrão e outras, que é a maioria, são descartadas ou ignoradas de acordo com a sua capacidade de satisfazer com mais ou menos vantagem as variantes conceituais pré-existentes. E isso acontece a juízo dos fóruns de competição intelectual das exigências específicas do meio intelectual local. Então, essas exigências, elas se referem à solução dos problemas teóricos ou práticos que é específico de cada população conceitual. E aí, segundo Tolkien, é justamente através dessa avaliação conceitual que a ciência avança. Então, ela vai determinando o que se constitui um problema para a disciplina, quais hipóteses serão testadas, quais experimentos serão conduzidos, quais dados serão analisados, como a observação será organizada e classificada e, por extensão, quais percepções serão selecionadas como conceitos relevantes. Então, o que Tolkien faz? Ele concebe a mudança conceitual através de uma perspectiva gradualista. Ele é contra o uniformitarismo, contra o agregacionismo dos absolutistas, ou seja, a ideia de que os conceitos não mudam, eles se agregam, e frente ao radicalismo das posturas revolucionárias, que diz que os conceitos mudam completamente, à margem do juízo racional. Então, ele propõe um tipo de graduação que tem um sentido interessante, que em qualquer transformação, seja lenta ou rápida, ela sempre é parcial e sempre está submetida à seleção crítica da comunidade intelectual. Né? Então, a síntese de Tolkien, ela mostra uma descrição bastante adequada da atividade científica por considerar o trabalho do cientista, ao mesmo tempo, essencialmente normal, nos modos de Kuhn, como potencialmente revolucionário. Né? Então, o Tolkien, ele apresenta esse modelo epistêmico de modo muito interessante, né? Por quê? Porque ele vai dizer que na história intelectual, como na história natural, o velho ideal filosófico das entidades permanentes, perfeitas e tal, que conservam uma identidade essencial, sem história, através de uma contínua sequência de mudanças acidentais, pode agora ser superado por uma noção mais vital, menos misteriosa, ou seja, a ideia de que as entidades são históricas, que se bem não possuem nenhuma característica absolutamente imutáveis, elas conservam suficiente unidade e continuidade para permanecer distintas e reconhecíveis de uma época a outra, mas estão dotadas de mudanças potencialmente históricas. Né? Então a gente tem que prestar atenção aos procedimentos de seleção que são usados para avaliar os méritos intelectuais de cada novo conceito. E é costume relacionar esses mesmos procedimentos com as atividades dos homens que formam, no momento, o grupo de referência que é autorizado dessa profissão.
Então, nessa medida, o que Tom se propõe é que a história disciplinar ou intelectual da ciência, ela está em interação constante com a própria história, seja profissional ou sociológica, e a gente só consegue separar a história interna das vidas dos homens que têm essas ideias ao preço de uma excessiva simplificação. Então não dá para separar essa história interna ou externa, porque os conceitos evoluem e são selecionados pela comunidade científica. E por que e quais são os critérios utilizados para selecionar? Isso vai depender de fatores históricos, culturais, sociais, etc. e tal, né? Então essa noção de ecologia conceitual, ela é importante porque além de ser um grande avanço para o debate epistemológico, pela inserção de um metadebate, ela apresenta implicações muito relevantes quando a gente pensa no ensinar ciência, né? Por quê? Porque a sua metáfora para o conhecimento cotidiano parece ser muito útil parece ser muito útil quando pensamos nas frequentes pesquisas e debates quando a gente pensa sobre a mudança conceitual. Para o Tome, o conhecimento cotidiano é resistente à mudança porque ele está protegido contra os efeitos da inovação e seleção crítica dos pesquisadores, ao mesmo tempo que circula sem qualquer restrição, se a sua função não é especializada. E ainda sobre a mudança conceitual, também parece útil a sua visão que ele tem dos conceitos científicos. Porque para Tolkien, os conceitos não seriam termos de cálculos formais ou nome de classes empíricas de objetos, mas sim representações mentais explicativas dos seus modelos e técnicas. A mudança conceitual, portanto, ela presta atenção tanto aos fatos empíricos, mas não como uma intenção de generalização, mas sim como uma meta de construir uma representação melhor, nomenclatura melhor, procedimento explicativo melhor, para dar conta de aspectos importantes da natureza e da explicação do mundo como nós encontramos, que sejam menos contaminados por visões distorcidas, né? Então, além disso, as mudanças conceituais elas podem ser muito complexas, uma vez que os descobrimentos empíricos eles concernem a fatos relacionados com a aplicabilidade dos procedimentos explicativos e não a fatos enunciáveis em termos dos conceitos científicos que são construídos. Às vezes, as mudanças supõem, inclusive, a explicação mais exata de certos fenômenos e outras, a primeira explicação de fenômenos novos. Em qualquer caso, exigem normalmente modificações em três níveis. A gente tem uma modificação do conceito em termos terminológico, representacional e nos critérios empíricos de aplicação. Então, o pensamento de Tome ele pode contribuir para quê? Para a superação de uma dificuldade muito frequente dos modelos de mudança conceitual que são comumente propostos. Esses, em geral, fazem uma analogia entre concepções de mudança científica como empreendimentos coletivos para orientar o ensino da ciência, a fim de promover uma mudança nas concepções dos alunos, né? E aí, o pouco progresso que os estudos nesse campo das analogias, ele pode ser devido, em grande parte, por ignorarem essa transposição de modelos de plano coletivo para o plano individual. E aí, nesse sentido, a gente tem que ressaltar a potencialidade da perspectiva evolucionista, porque ela permite uma avaliação tanto coletiva quanto individual da mudança conceitual. Ela não pega extremos. Por isso que é um movimento que vai estar centralizando esses problemas. Então, a visão das mudanças científicas, não como um crescimento cumulativo, linear, sem crises, que é uma concepção muito frequente nos alunos, mas como mudanças graduais na forma de micro-revoluções, pode ser muito mais útil para compreender e promover a mudança conceitual nos estudantes. Então, muitos estudos reportam a presença de vários tipos de concepções mistas, representando um paralelo com a descrição histórica de Tome. Em esses estudos sobre a mudança conceitual, existe um padrão evolucionista de mudança. Isso é, os estudantes mantêm elementos substanciais da antiga concepção, enquanto gradualmente vão incorporando elementos dessa nova concepção. Em outros contextos do ensino de ciências, por exemplo, no que diz respeito, sei lá, às concepções epistemológicas dos professores, a gente também tem importante aplicação do Tome. Em muitas investigações vem sendo encontrado que os professores de ciências em geral apresentam uma visão distorcida sobre a natureza da ciência, né? Tem textos clássicos sobre isso. De um lado, vários trabalhos identificaram uma visão empirista da ciência associada à prática de um ensino racionalista, o que parece uma contradição, né? Só que, uma vez que o empirismo e o racionalismo seriam duas vertentes de uma mesma visão sobre o conhecimento, que é o absolutismo epistemológico, a gente percebe que não é tão contraditório assim. Enquanto isso, outros trabalhos identificaram posições muito próximas ao tudo vale, né? Tanto para o ensino como para a visão de natureza do conhecimento científico, que está muito presente no relativismo radical. Outros estudos ainda puderam identificar professores
que apresentava uma inadequação ainda maior, ou seja, uma posição relativista para a ciência e, ao mesmo tempo, uma visão absolutista para o ensino. E aí esses resultados mostram a necessidade de uma superação tanto das posições absolutistas como das relativistas radicais sobre a natureza da ciência e sobre o seu ensino. E é por isso que é defensável as ideias de Tome, porque ele tem uma perspectiva evolucionista que supera essa dicotomia, né? E isso pode contribuir nessa caminhada. Então, o que nós fizemos aqui hoje? Nós apresentamos uma visão histórica de alguns aspectos relevantes, ainda que parciais, da natureza da ciência e do conhecimento científico, né? Revisamos, nós analisamos, nós comparamos algumas concepções de pensadores e correntes representativas da velha e da nova epistemologia da ciência. No caso da visão de Tolman, a aplicação dos seus argumentos pode ser estendida ainda no plano do conhecimento cotidiano, da linguagem e da relação entre ambos. E a construção de um padrão de desenvolvimento de entidades históricas, cujos casos particulares podem ser tanto a evolução dos conceitos ou a evolução das espécies, parece ter um potencial epistemológico inegável. E por isso tem que ser aprofundado. E aí, nesse sentido, na perspectiva das suas implicações educacionais, é necessário dar mais atenção ao entendimento da teoria da evolução de Darwin, né? E aí a gente tem pesquisas que vêm mostrando que os professores, devido especialmente a uma posição antropocêntrica, compartem de uma visão inadequada sobre a teoria da evolução de Darwin, e por isso tem também uma visão inadequada da natureza da ciência. E aí, outro aspecto a ser mais aprofundado diz respeito às possíveis e provavelmente plausíveis relações entre o pensamento de Tolman e o de Laudan, né? Alguns modelos de mudança conceitual têm usado a ideia das tradições de investigação, né? E aí acaba que a gente pode fazer uma análise aproximando esses dois pensadores. Mas isso é uma conversa para outro dia, né? Então a gente precisa entender essas estruturas conceituais de uma ciência escolar com mais significado psicológico, e isso não é um trabalho simples. Isso requer uma competência na matéria científica, na história dessa matéria e no processo de aprendizagem. E aí, talvez, compreender melhor a teoria da evolução de Darwin e compreender melhor o pensamento de Tolman seja uma grande contribuição para esse processo. Eu acho que hoje é isso, tá bom? Até a próxima.